Vamos ler juntos o mesmo versículo em duas versões. Está escrito assim na NVI, 1 Coríntios 2:9. Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, e mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. 1 Coríntios 2:9 diz assim na linguagem de hoje: o que ninguém nunca viu nem ouviu, e o que jamais alguém pensou que podia acontecer, foi isso o que Deus preparou para aqueles que o amam. Eu amo esse versículo. É claro, queridos, o contexto desse versículo está falando aí, Paulo está escrevendo a respeito daquilo que nos aguarda no céu. Mas mostra um princípio muito precioso a respeito do coração de Deus. Deus, ele tem coisas preparadas para nós, e essas coisas que ele tem preparado para nós vai muito, infinitamente além daquilo que nós teríamos a capacidade de imaginar. Deus é um Deus de grandes coisas. Eu gosto desse versículo porque por mais que eu planeje, e por mais que eu sonhe, e por mais que eu projete algo na minha vida, eu sei que dentro e debaixo do entendimento e da autoridade de Deus, da soberania de Deus, eu sei que tudo aquilo que eu planejo é infinitamente pequeno perto do que Deus tem para mim, perto do que Deus tem para você, perto do que Deus tem para essa igreja, perto do que Deus tem para essa cidade. E aí a lista fica enorme. Deus é um Deus de grandes coisas. Esse é, sem dúvida nenhuma, o Deus que nós servimos. E nós, com a nossa pequenez, a nossa mente limitada, muitas vezes não compreendemos os planos de Deus. Às vezes, Deus está fazendo um movimento para que a gente alcance algo muito maior. E, na verdade, a gente nem passa pela nossa cabeça esse maior. Nós queremos nos contentar com as menores, com as pequenas. E é aqui que muita gente se perde. E quando não compreende o tamanho do Deus que serve diante da nossa vida, muita gente se perde porque se contenta, às vezes, com aquilo que tem, ou com aquilo que está vivendo, quando Deus tem algo extraordinário. E o nosso coração é alinhado ao coração de Deus, não tem como compreendermos tudo que Deus tem para nós, mas o nosso coração é alinhado com o coração de Deus através da intimidade. E quando temos intimidade com Deus, mesmo que a gente não tenha a compreensão total do que Deus tem para nós, mas a gente descansa no Senhor. É como se a gente soubesse que todas as coisas, como Paulo escreveu, Romanos 8:28, ele diz: sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Quando a gente tem essa compreensão, a gente sabe que Deus tem grandes coisas. Mas o fato de Deus ter grandes coisas tem que nos empurrar para um lugar de sempre começar tudo aquilo que a gente vai começar, a gente começar bem. A gente está começando o ano de 2024, aliás, de uma forma extraordinária. Aqui nessa casa nós começamos falando da pessoa de Jesus. Tem jeito melhor de começar? Nós falamos do que é a verdadeira prosperidade diante de Deus e do alinhamento que a gente precisa ter para de fato ser feliz e próspero. Hoje eu quero falar sobre comece bem, amém? Vamos começar bem. Eu quero que você diga aí para quem está perto de você, comece bem. Isso para a pessoa que está perto de você, assim, lê lá comigo, comece bem. Olha lá, comece bem. Como é bom a gente começar bem, né? A vida, querido, ela é feita de estações. E Deus sempre tem algo novo para nós. Deus sempre renova aquilo que Ele tem para nós. Eu amo, o texto de Lamentações 3:22, quando Jeremias escreveu: graças ao grande amor do Senhor é que nós não somos consumidos por causa das suas inesgotáveis misericórdias. Ele diz: as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. E é claro que quando a gente fala de começar bem, nós ainda estamos aqui dentro desse mês de janeiro, o primeiro mês desse ano, e sem dúvida todo início de ano representa a possibilidade, a gente é levado sempre à possibilidade de um novo ciclo. E o 2024, queridos, eu não sei como é que você está, mas eu entrei assim, eu já entrei voando, eu não entrei me preparando não para voar.
Eu já entrei voando, 2024 será um ano incrível, incrível, incrível. E o Senhor tem confirmado isso. Além de tudo, esta casa aqui, a Igreja Restauração, agora nesse ano está fazendo 20 anos de Igreja Restauração, aqui nesse lugar, nesse bairro, né, na nossa vila, né? Na nossa área aqui. São 20 anos que nós estamos aqui pregando o Evangelho e salvando vidas e trazendo pessoas para Cristo, né? Inclusive, marque aí na sua agenda, né? Dia 1º, dia 2 e dia 3 de março. Nós vamos ter aqui um sexta, sábado e domingo especial, cheio de programação aí para a nossa festa de 20 anos. Mas, como a gente gosta de festa, né, gente? Porque crente gosta de festa, amém? Vocês concordam comigo? Se tiver comida, então, aí fechou. Porque crente não se embriaga, não chapa, não, mas come, gente, crente come. Bom, e a gente vai ter aí, durante o ano todo, né, nós vamos ter o nosso Restauração Day, dia 30 de maio, vai ser fantástico. Nós vamos ter lá uma grande festa e desde já vai anotando tudo isso. Mas quando a gente começa um novo ano, por mais que seja um ano extraordinário, que a gente tenha expectativas para o ano, né, eu quero animar você a ter uma expectativa para esse ano, para esse novo ano que se inicia. Mas por mais extraordinário e por maior que sejam as suas expectativas, a gente tem que começar bem. Se a gente começa bem, queridos, não tem nada mais difícil do que você arrumar alguma coisa que começou mal. Né? Eu não sei se você já teve a oportunidade de, às vezes, numa construção, em algo, aquilo foi mal feito desde o começo. E muitos de nós, às vezes, chegam na conclusão de que é melhor derrubar tudo e começar de novo, mas dessa vez começar certo, começar bem. Começar bem é muito importante e a gente precisa ter essa percepção, porque a nossa vida passa voando. Quando Moisés escreveu o Salmo de número 90, ele escreve no versículo 10, ele escreve e diz: a vida passa depressa e nós voamos. Então ele faz uma oração, ele diz: Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. Esse contar os dias é ponderar. Meu irmão, o dia de ontem não volta mais. Você tem hoje e para frente. Então, a gente pode fazer hoje coisas incríveis, como o próprio Moisés escreveu, para que a gente alcance sabedoria, é viver cada dia começando bem. Então, eu quero, nessa manhã, compartilhar aqui alguns conselhos para vocês sobre começar bem ou como começar bem. Amém? Quantos querem começar bem, digam amém. Amém? Vocês estão comigo aqui? Então, vamos começar bem. E o primeiro conselho que eu quero dar para você, e aliás, vão ser conselhos que talvez até te surpreenda pela simplicidade. O primeiro conselho está aí: ame a Deus de todo o seu coração. Vamos falar juntos? 1, 2, 3. Ame. Queridos, o texto diz aí: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Queridos, esse texto aponta para algo muito simples. Nós devemos dar a Deus toda a honra que lhe é devida. Nós devemos colocar Deus em primeiro lugar de todas as coisas, como o nosso único e suficiente Salvador. Deus tem que estar na frente. E durante o seu ministério terreno, Jesus foi questionado muitas vezes pelos religiosos, e especialmente aqui no contexto desse texto que lemos, os escribas estão questionando Jesus e colocando Jesus à prova. E a pergunta para Jesus era uma pergunta ali como se fosse uma pegadinha. Eles queriam pegar Jesus nas suas palavras. Então, eles fizeram uma pergunta que parece simples, mas não é, dependendo da resposta. Eles perguntam para Jesus qual é, de todos os mandamentos, qual é o principal mandamento. E então Jesus ele vai responder essa pergunta e depois ele responde uma outra que não foi perguntada. Primeiro ele responde a pergunta que foi perguntada.
e depois ele responde uma que eles não perguntaram. Até porque eles não se importavam com a segunda pergunta. Mas Jesus respondeu do mesmo jeito. E quando Jesus vai responder a pergunta que lhe foi perguntada, ele diz, o primeiro mandamento é amar ao Senhor, seu Deus. De que forma? Existe uma forma de amar a Deus. Eu acho engraçado que às vezes as pessoas dizem, eu amo a Deus do meu jeitinho. Não, querido, não tem esse negócio de amar a Deus do teu jeitinho. Existe um jeito de amar a Deus. Porque esse jeito de amar a Deus, o jeito correto de amar a Deus, foi colocado na sua palavra. Então ele começa a descrever o jeito certo de amar a Deus. Amar a Deus de todo o coração, de toda a sua alma, de todo o entendimento e de toda a sua, ou de todas as suas forças. Ele aponta para 4 direções que juntas, quando nós conectamos elas, nós estamos amando a Deus da forma correta. E a primeira coisa ele diz, ame a Deus de todo o seu coração. Ele não está falando aqui, queridos, do órgão físico, né? Mas do centro do nosso ser, do mais íntimo do nosso ser. Nós devemos amar ao Senhor. Refere-se ao caráter de alguém. Amar a Deus com todo o seu coração. Ele vai mais longe, ele diz que nós devemos amar com toda a nossa alma. Primeiro, se o coração fala da intimidade, a alma fala do centro das nossas emoções, dos nossos desejos, dos nossos sentimentos e da nossa própria vontade. Está falando para colocar Deus na frente dos nossos desejos, na frente dos nossos sentimentos, na frente da nossa vontade. E o salmista, ele queria colocar Deus como prioridade da sua alma, do centro das suas emoções. Então, escrevendo o Salmo 146, versículo 1, ele diz, aleluia, louve, ó minha alma, ao Senhor. Escute, louvarei ao Senhor por toda a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Sabe, se eu te perguntar aqui, de bate-pronto, talvez você me responda uma resposta genérica. Se eu te perguntar, você ama a Deus? Eu dizer, sim, eu amo o Senhor. Mas existe uma prova, eu não sei se você lembra, eu nem sei se existe esse sistema de ensino ainda, mas antigamente, né, talvez bem antigamente, quando ensinavam matemática, a professora passava no quadro a conta, e você fazia a conta, e depois tinha a prova real daquela conta. Era fazer aquela conta de uma outra forma para ver se alcançava o mesmo resultado. Se o resultado fosse o mesmo nas duas, então você tinha tirado a prova real. Prova real é a plena certeza de que aquele cálculo foi feito corretamente, que aquela é a resposta segura. Normalmente, quando a gente responde se ama a Deus, a gente tem aí já uma equação e uma resposta. Mas se a gente fizer a prova real, para ver se de fato a gente ama, existe um lugar onde a gente pode ir mais à frente, mais a fundo para descobrir isso. Quando a gente coloca Deus na frente dos nossos desejos, e aí eu pergunto para você, você me responde, Deus está na frente dos seus planos? Deus está na frente dos seus desejos, dos teus sentimentos, das tuas vontades? Porque se Deus for o primeiro, então, querido, está aí a prova real. Você tem amado a Deus não só de todo o seu coração, mas também com toda a sua alma. Agora, além dos desejos e dos sentimentos, ele diz que nós devemos amar a Deus com todo o nosso entendimento. Mateus está citando uma palavra aqui que é oriunda de mente, de mentalidade. Refere-se às nossas habilidades intelectuais. É onde os pensamentos acontecem. E normalmente é onde as maiores lutas são travadas. E Paulo, queridos, ele sabia disso. Quando ele vai escrever 2 Coríntios 10, 4 e 5, ele diz que há uma guerra aqui dentro. E ele vai escrever, e ele diz, as armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus. Escute, para destruir fortalezas. Há uma fortaleza em nós, chamada de mente. A nossa mente é uma fortaleza, onde as maiores batalhas são travadas. Mas olha que interessante, na continuação desse texto ele diz, nós destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos todo pensamento a Deus para torná-lo obediente a Cristo. Eu acho isso tremendo. Isso é muito mais profundo do que aparenta ser. É levar o nosso pensamento a Deus
para que o nosso pensamento se torne obediente a Cristo. Querido, o teu pensamento não tem que obedecer você. O teu pensamento tem que obedecer a Deus e a sua palavra. E à medida que nós levamos o nosso pensamento a Deus e começamos a alinhar os nossos pensamentos com o pensamento de Deus, acontece um milagre fenomenológico, que é você ter a mente de Cristo. E eu acho isso tremendo. Paulo, escrevendo em 1 Coríntios 2,11, ele diz, é uma pergunta, quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Aí ele diz, mas nós, os salvos, temos a mente de Cristo. Querido, ter a mente de Cristo é pensar no que Cristo pensa, é amar o que Jesus ama. Quem está entendendo isso, diga amém. Por isso, faça aí um levantamento da sua vida. Queridos, a nossa mente é uma guerra. E a gente precisa levá-la a esse lugar de obediência. O mesmo Paulo vai escrever em Filipenses 4,8. Olha o que ele escreve. Paulo era um especialista nisso. Ele diz, finalmente, irmãos, escute. Tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, nisso pensai. Paulo está dizendo, substitua os pensamentos. Eu já falei isso aqui, mas posso repetir. Se você pegar um copo, querido, de leite, até a boca dele, e abrir a torneira lá da pia da sua casa, ela não pode gotejar, mas ela também não pode ser muito... Tem que ser o fio de água, ok? O fio de água. É aquele contínuo. Não está gotejando, mas também não está forte. É só um fio de água. Se você colocar um copo de leite debaixo do fio de água e deixá-lo ali, a água vai entrar ali, vai começar a movimentar aquele leite, aquele copo, obviamente, que já estava cheio, vai transbordar. E à medida que aquele fio de água entra, com poucos minutos, todo o leite foi jogado para fora. E agora aquele copo só tem água ali dentro. É uma substituição. Mesmo que seja apenas um fio de água dentro de um copaço de leite, se ele for feito de forma contínua, ele substitui o que tem naquele copo por aquilo que está entrando. Vocês entenderam isso ou não? O que Paulo está dizendo aqui é exatamente isso com a nossa mente. Ele está dizendo, você não vai conseguir virar o copo todo e permanecer ele cheio. Ele vai ficar vazio. Mas o que você pode fazer é começar a substituir de forma intencional os seus pensamentos. De forma intencional os seus pensamentos. E com pouco tempo a sua mente estará limpa. E quem sabe, dentro de pouco tempo você pode dizer, eu tenho a mente de Cristo. Ter a mente de Cristo é amar como Cristo amou. É perdoar como Cristo perdoou. É gostar do que Cristo gosta. Quem está entendendo isso? Diga amém. É uma guerra. Tenha a mente de Cristo. Mas ele vai além, ele diz, não só de todo o coração, não só de toda a alma, mas também de todo o seu entendimento, mas também de todas as suas forças. E as forças aqui refere-se à intencionalidade. Mostrando que amar a Deus, nós precisamos demonstrar isso com esforço, que nós somos parte do corpo de Cristo. A maneira como nós fazemos os nossos planos revela isso. Querido, quando você vai fazer um plano, você tem que de forma intencional dizer, eu quero colocar Deus nesse plano, Deus tem que estar à frente de todas as coisas. O que o Senhor está pensando, o que a sua palavra diz a respeito disso, isso aponta para a força. Eu preciso perguntar para você, Deus faz parte dos seus planos? Porque planos você tem. Todos nós temos planos e desejos. E quando o Tiago vai escrever a respeito de planos, ele escreve um texto que é muito sério. Ele vai escrever em Tiago 4,13, ele diz, ouçam vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Existe alguma coisa de errado aqui nisso aqui ou não? Não existe nada de errado. Aqui, Tiago está escrevendo a respeito de alguém que está planejando algo. Alguém que está dizendo, olha, hoje ou amanhã vamos para aquela cidade, vamos passar um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro.
Está falando de alguém que está correndo atrás. Está falando de alguém que quer trazer aí um recurso maior para sua família, melhorar o seu estado. Está tudo certo, está fazendo um plano. Mas olha o que Tiago escreve na sequência. Mas vocês não sabem o que lhes acontecerá amanhã. O que é a vida de vocês? Vocês são como um vapor, uma neblina, que aparece por um pouco de tempo e depois dissipa. Aí eu fico chocado, eu digo, peraí, então eu não preciso fazer planos? Se eu fizer planos, você está me dizendo, a palavra está me dizendo que a minha vida é um vapor, que eu não tenho controle do amanhã, que amanhã eu posso morrer? Então do que adianta fazer planos? Mas é porque nós não terminamos o texto. Então Tiago termina e diz, ao invés disso, vocês deveriam dizer, se Deus quiser, nós faremos isso ou aquilo. O que Paulo está ensinando é que não tem nada de errado com a primeira frase de planejar. O que Tiago está nos ensinando é que nós deixamos Deus de fora dos nossos planos. E a gente tem um jargão popular que é dizer, se Deus quiser. Quantas vezes você já disse isso? Se Deus quiser. Se Deus quiser, nada, você já decidiu. Você não quer saber se Deus quer ou não. Você quer que Deus queira o que você quer. Mas o se Deus quiser bíblico tem um olhar diferente, uma intencionalidade, uma força, um esforço de dizer, eu vou planejar, mas Senhor, eu quero que Tu esteja na frente. E se Tu quiser, tudo está nas Tuas mãos. Tu é o que abre os caminhos. Sabe o que Tiago está nos ensinando? A sonhar sim, mas com o pé no chão. É isso que o Tiago está nos ensinando. Amar a Deus, querido, com todas as nossas forças, aponta para isso. Dar a Deus um lugar especial nos nossos projetos, simplesmente porque nós o amamos, acima de qualquer coisa na vida. Então, de forma bem simples, mas profunda do mesmo jeito. Quer começar bem? Ame a Deus. Quer começar bem? Ame a Deus de todo o seu coração. Diga para quem está perto aí, ame a Deus de todo o seu coração. O segundo, queridos, o segundo conselho, nós vamos ler juntos. Importe-se com as pessoas. Marcos 12:31, que é a sequência do outro que lemos, Jesus diz, o segundo é esse, ame ao seu próximo como a si mesmo. Não existe maior mandamento do que esse. Eles perguntaram para Jesus qual era o segundo mandamento? Não. Eles queriam saber de Jesus qual era o maior mandamento. E Jesus respondeu qual é o maior mandamento. Mas Jesus então responde o que eles não perguntaram também. E ele aponta para o segundo mandamento. Jesus está aqui tentando mostrar para os seus ouvintes que o fruto, preste bem atenção em nome de Jesus, que o fruto natural de amar a Deus é amar o próximo. Quem entendeu isso? Nós demonstramos que amamos a Deus quando amamos o próximo. E isso é muito complicado, gente. É muito complicado. Porque Deus criou algo difícil, mas maravilhoso. Eu amo a Deus através de você. Deu para entender isso ou não? Eu amo a Deus através do próximo. Quando eu amo o próximo, eu também estou amando a Deus. Aquele que diz que ama a Deus, mas não ama o seu irmão, querido, isso não existe. E a palavra nos confronta com isso. A gente ama João 3,16. E é bem verdade que talvez você saiba de cor e salteado esse versículo. Quem lembra de João 3,16? Porque Deus, de tal maneira que deu o seu Filho, para quê? Não pereça, mas tenha a vida eterna. Diga amém. Então agora vamos lá. 1 João, agora não João. Agora 1 João 3,16. Vamos lá? 1, 2, 3. Ué, cadê? Não, João 3,16. Porque Deus... Parou. 1 João, agora é uma carta. 1 João 3,16, 1, 2, 3. Ixi, pastor, 1 João 3,16, pastor, é isso aí. 1 João 3,16. Sabemos
que é o amor, sabemos o que é o amor por causa disso. Cristo entregou a sua vida por nós. Meu Deus, vocês estão aqui, gente? Dá para dar um amém aí? Sabemos o que é o amor por causa disso. Cristo deu a sua vida por nós. Vírgula. Por isso, nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. O 1 João 3,16 aponta do amor de Deus por nós. O 1 João 3,16 fala do nosso amor pelo próximo. E tem que ser em qual nível? No mesmo nível do amor de Deus por nós. Porque o que Deus fez por nós? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que fez o quê? E deu seu filho. Um amor sacrificial. E é aqui, queridos, que a gente divide o evangelho. A gente diz que ama Deus, que Deus nos ama. Mas a gente não consegue amar na mesma intensidade. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Que tal a gente iniciar 2024 amando um pouco mais as pessoas ao nosso redor? Se importando um pouco mais. Sabe, um pastor me procurou não, nós estávamos num lugar juntos, numa reunião de pastores já há vários anos atrás. Eu estava conversando com esse pastor e ele durante muitos anos, ainda faz, mas durante muitos anos ele fez um trabalho social com moradores de rua. E aquele trabalho social era um trabalho que ele, nem que fosse por alguns instantes, ele levasse dignidade para aqueles moradores ali. E ele criou uma estrutura até para que o morador de rua tomasse um banho e depois ainda recebesse uma marmita de alimento. Eles tinham roupas usadas, então eles trocavam as roupas daquele morador que às vezes estava imundo, sujo, ou com a roupa toda rasgada, então eles trocavam e tal. E ele estava me contando que eles também oravam, eles falavam de Jesus. E ele disse que ninguém se convertia, ninguém entregava a vida para Jesus. E ele disse que muitos daqueles homens ali, daquelas mulheres, eles tomavam banho, eles trocavam de roupa, eles pegavam a marmita, mas antes mesmo de sair da presença ali deles, já começava a se drogar novamente. E ele começou a ficar triste com aquilo, a perder o sentido daquilo. Poxa, um trabalho tão difícil, e não dá fruto. Ele começou a chegar nesse aspecto. Ele disse que muitos dos que usufruíam daquilo, no dia seguinte estavam nos mesmos lugares, e como se aquilo não existisse. E aquilo começou a criar um parafuso nele. Será que isso vale a pena? Será que é desse jeito? Mas, como ele disse, aquilo estava dentro do coração dele. E ele decidiu, eu vou continuar fazendo, mesmo que isso não traga resultado nenhum. E ele fez isso anos e anos e anos e anos e anos. E ele praticamente não via resultado nenhum. Até o dia que ele estava na igreja num culto, e no final do culto, um cidadão que estava visitando a igreja com a sua família, ele, a esposa, os filhos, procurou ele e disse assim, pastor, eu sou fulano de tal, eu moro numa cidade aqui na região, eu não lembro agora qual cidade que ele disse, e eu vim essa noite, eu viajei para cá para participar desse culto, porque eu sabia que o senhor ia estar aqui, e essa é minha família, essa é minha esposa, esses são os meus filhos, e eu quero me apresentar para o senhor. Eu sou uma pessoa que há 15 anos atrás o senhor me deu a oportunidade de tomar um banho. E o senhor me deu uma marmita. Eu quero dizer para o senhor que quando eu saí da presença do senhor ali, eu fui para o lugar que eu dormia, no papelão que tinha lá, e eu falei, Senhor, Jesus, se tu me vê aqui, se tu está me vendo, eu quero ter a dignidade de tomar um banho, comer uma comida, eu quero sair dessa vida. Ele falou que ele saiu dali, claro, estou contando muito resumidamente, voltou para a sua cidade, se reconciliou com a sua família, se livrou do mundo das drogas, conheceu uma pessoa, casou, teve 2 filhos, abriu um negócio, começou a servir numa igreja, a vida dele foi transformada. E esse pastor me contou isso, e a gente tem a nossa assistência social aqui, e que a gente também faz um trabalho não tão abrangente assim, mas fazemos também um trabalho lindo aqui. E
E ele olhou para mim, esse pastor me contando isso, ele disse assim, sabe o que eu descobri naquele dia? Que eu fazia pensando nos outros, mas quem mais precisava era eu. E Deus estava me dando a oportunidade de amar, sem ser correspondido. Ele disse, então, a minha vida foi transformada por esse sentimento. Amar sem esperar a correspondência. Fazer simplesmente porque ama. Porque tudo que a gente faz por barganha. A gente quer a resposta. E esse sentimento é o nosso sentimento na nossa assistência social aqui. É ou não é? A Sandra está ali, o Márcio está de voluntário hoje. A Sandra está ali, esse é o nosso sentimento. Aquilo que a gente faz aqui, antes de mais nada, a nossa bandeira é essa. A gente faz por causa de nós. A gente precisa primeiro fazer. Porque é uma oportunidade linda que Deus nos dá. Sabe, se importar com o próximo. Porque quem mais precisa somos nós. E se você não sabe do que eu estou falando, nós temos aqui sim um projeto de marmita solidária. E nós entregamos marmitas, e muitas, nas sextas-feiras. Há uma equipe que vai voltar agora. É uma equipe enorme que faz isso. E se você perguntar para a Sandra, para o Márcio, para toda a equipe, existe uma resposta imediata das pessoas, no sentido de repente virem à igreja, ou de entregarem as suas vidas? Não. Mas a gente continua fazendo. Porque é uma oportunidade que Deus nos deu de amar o próximo. Mesmo que o próximo não nos dê nada em troca. Quem está entendendo isso, diga amém. Você não participa desse projeto e quiser participar, participe. Nas sextas-feiras a gente tem isso. Você pode se importar, sabe? Se incomodar com as necessidades ao seu redor. Ah, pastor, eu não posso. Então contribua. Contribua, querido. Todo o recurso aí para que a gente mantenha os projetos. Quer começar bem? Ame a Deus de todo o seu coração. E importe-se com as pessoas. E você vai ter um 2024, um ano que você nunca teve na sua vida. Quem entendeu isso até aqui, diga amém. O terceiro, queridos, eu até tenho, eu já estou, Senhor, semana passada eu já falei um pouco sobre isso. É isso mesmo. Senhor, eu vou falar de novo. Vai falar de novo. Então vamos lá. Quer começar bem? Pratique o perdão. Diga para quem está do seu lado, perdoe. E é incrível como as pessoas que mais podem nos ferir são as mesmas que nós mais amamos. Irmão, se você ser xingado no trânsito porque você fechou alguém, sem querer, você fechou alguém, se você for xingado no trânsito é uma coisa. Mas você ser xingado dentro da tua própria casa, eu estou falando de duas coisas totalmente distintas. São dois universos. Você ser ferido por alguém que você não conhece, alguém te falar alguma coisa pesada, você não tem relacionamento com essa pessoa, é uma coisa. Agora, dentro da sua própria casa, ali, no teu ciclo, onde você deveria ser amado e amar, é muito pesado. E aí nós temos o texto: cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus. Que nenhuma raiz do quê? De amargura brote. E causa o quê? E faz o quê? Contamina. Vocês estão vendo aqui a trajetória do que é uma raiz de amargura? Primeiro a raiz, depois vem o broto, porque a raiz brota e ela causa perturbação. E a perturbação gera um fruto chamado contaminação, que contamina os outros. E quem come do fruto da sua árvore é contaminado pela sua amargura. É isso que esse texto está falando. Nada bloqueia mais uma pessoa do que o ressentimento. E eu não sei se você sabe, ressentimento vem de ressentir. Sentir de novo a mesma coisa. Está sempre sentindo a mesma coisa todos os dias. Isso é ressentir. E faz com que isso bloqueie a pessoa. E é interessante como amargurados encostam em outros amargurados. Amargurado anda a andar junto. Ou tentam amargurar quem ainda não está amargurado. Tentam de alguma forma plantar alguma coisa no seu coração. Amargurados, queridos, ao invés de buscarem ajuda, eles buscam cúmplices. Eles não querem falar a respeito da sua amargura para aqueles que podem confrontá-los pela palavra de Deus. Eles querem falar das suas amarguras para quem vai ajudá-los a permanecerem nas suas amarguras. Amargurados
não contam ou não buscam ajuda, como eu disse. Buscam cúmplices. Pessoas que a ajudarão a ter razão. Pô, eu vou falar eu vou contar meu problema para aquela pessoa, porque eu sei que aquela pessoa vai me ajudar vai me ajudar para que eu tenha razão. Eu vou soltar uma frase aqui e grave bem. Quem você procura depois que te amarguram, determinará o seu futuro. Se você foi confrontado, ferido, a pessoa que você procura depois dessa ferida vai determinar o seu futuro. Se você procura uma pessoa de Deus, uma palavra de Deus, o seu futuro será um. Se você procura uma pessoa que vai fazer você se lançar ainda mais na sua amargura, isso também vai determinar o seu futuro negativamente. Quem está entendendo isso, diga amém. Salmo 42:7 diz assim: um abismo chama o quê? Outro abismo. Então, muito cuidado. Paulo, quando vai descrever uma pessoa que foi entrando por esse caminho de sentimentos, ele escreve, ele fala o currículo dessas pessoas. E talvez você não esteja nesse estágio, mas o diabo quer te levar para esse lugar. Paulo vai escrever a respeito dessas pessoas em Romanos 3:16, ele diz assim: as suas gargantas são como um túmulo aberto, enganam com a sua língua, veneno de serpente estão em seus lábios. Escute agora. Suas bocas estão cheias de maldição e amargura. Maldição e amargura. Mais embaixo ele diz: ruína e desgraça marcam o seu caminho e não conhecem o caminho da paz. Escute agora essa frase final. E aos seus próprios olhos dizem: é inútil temer a Deus. Para que esse negócio de igreja? Para que esse negócio de Deus? Para que desprezam isso? Queridos, a amargura é algo terrível. Quer começar bem? Que tal iniciar o 2024 fechando as portas do seu coração para todo tipo de ofensa? Sabe, receber cura. Que tal entregar as nossas feridas no altar de Deus? Todas as palavras negativas que foram lançadas sobre você para que o fogo de Deus destrua toda a amargura do seu coração. Quem está entendendo? O mesmo princípio também vale para quem ofendeu. Queridos, nós fomos chamados a viver em paz. Em Mateus 5, Jesus vai dizer: quando você vier trazer uma oferta a Deus. E queridos, essa expressão, uma oferta a Deus, não se refere aqui nesse texto somente a uma oferta em dinheiro. Porque você é uma oferta, você é um sacrifício vivo a Deus. Amém? Ele diz: quando você vier trazer uma oferta ao Senhor, e se lembrar de que alguém tem alguma coisa contra você, não é nem você ter alguma coisa contra esse alguém. Ele diz: deixe ali a sua oferta, se reconcilie com seu irmão, e depois volte e ofereça a Deus o seu sacrifício. Vocês estão entendendo isso? Existe um lugar, e esse lugar é um lugar de perdão. E eu vou ser mais chato. Peça perdão e não desculpa. Você sabia que a palavra desculpa não tem na Bíblia? Mas a palavra perdão está de ponta a ponta? Qual a diferença, pastor, de perdão e desculpa? Quando eu peço perdão, eu estou demonstrando o meu arrependimento. Estou demonstrando. Eu te peço perdão, eu me arrependo. E ponto, se arrependa. Mas quando você pede desculpa, você quer explicar a sua situação para aquela atitude, o seu motivo para aquela atitude. Você já conhece aquela pessoa que diz assim: me desculpa, mas eu só fiz isso porque primeiro você... Você conhece alguém assim, não? Será que é alguém que você viu no espelho hoje de manhã? Quando acordou, olhou no espelho, era essa pessoa? Desculpa, mas... Isso é uma desculpa, mas não é um perdão. Perdão é: me perdoe, eu errei. Eu assumo. E ponto! Não tem o depois. O depois é desculpa. Quem está entendendo isso? Amém? Quer começar bem? Perdoe. Quer começar bem? Ame a Deus de todo o seu coração. Quer começar bem? Importe-se com as pessoas. Quer começar bem?
pratique o perdão. Quer começar bem? Viva em santidade. 1 Tessalonicenses 4:7. Porque Deus não nos chamou para quê? Mas para a santidade. Não tem como começar bem sem fechar as brechas que ainda permanecem abertas. Quer começar bem, querido? Põe para fora o teu pecadinho de estimação. Aquele que você ama, aquele que você guarda, aquele que você faz cafuné nele. Ponha para fora. Seja radical nisso. E viva uma vida diante de Deus. 1 João 7:9 diz: se nós andarmos na luz como Ele na luz está, nós temos comunhão um com os outros. E o sangue de Jesus nos purifica do quê? De todo o pecado. Versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Queridos, quer andar na luz? Andar na luz é andar na verdade, ser íntimo de Deus. Viver uma vida de confissão. Quem está entendendo isso? Amém? A Bíblia diz, 1 Pedro 1,15, assim como é santo aquele que o chamou, sede vocês também em tudo o que fizerem. Uma outra tradução diz, assim como é santo aquele que vos chamou, sede santos vós também em toda a vossa maneira de viver. Sem santidade, ninguém verá a Deus. Santidade fala de renúncia. Santidade fala de virar as costas para os pecados. Santidade fala de caminhar diante de Deus com a luz acesa. Não fazer nada nas trevas, mas sempre com a luz acesa diante daquilo que você está fazendo em toda a vossa maneira de viver. Toda a vossa maneira de viver. Finalmente, quer começar bem? Envolva-se. Diz assim, Mateus 24:12. Devido ao aumento da maldade, leia comigo, o amor, mas o amor de muito esfriará. Queridos, esta palavra esfriar tem a ver com a diminuição da paixão, do fogo da paixão. Tem a ver com que você sai da sua posição de envolvimento e vai para uma posição de espectador, onde você não participa de um culto, onde você assiste um culto. E pode ter certeza que são duas coisas totalmente diferentes. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ir a assistir algum tipo de esporte. Quando você vai, se for um campo de futebol, quando você está na arquibancada, você torce, você se envolve até emocionalmente com aquilo, mas você não está lá jogando. E não há nada que você faça que pode mudar aquilo que está acontecendo dentro do campo. Nada. É disso que eu estou falando. Quando eu digo, quer começar bem, envolva-se. É ir além de assistir cultos. É ir além de seguir Jesus de longe, como fez Pedro, e o seguia de longe. Vai muito além, queridos, de colocar o domingo como um ato religioso onde você precisa participar de um culto. E ponto. Não. É ir muito além disso. A Bíblia vai nos dizer em Mateus 9:35 que Jesus ia passando pelos povoados e pelas cidades, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino, curando todas as enfermidades e doenças, e ao ver as multidões, ele teve compaixão delas, porque as multidões estavam aflitas, desamparadas, como ovelhas sem pastor. Aí ele diz assim para os seus discípulos, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam ao Senhor, orem ao Senhor da colheita, que envie trabalhadores para a sua colheita. Posso lhe dizer o que esse versículo significa? Que você não foi chamado só para consumir. Você foi chamado para produzir. É isso. É disso que está falando. Sabe, é como se eu dissesse para você, você que frequenta esta igreja, não basta frequentar, você tem que ser membro. Se você é membro dessa igreja, não basta ser membro, tem que participar. Tem que se envolver. Seja no que for, na área que for. Nós todos aqui fazemos parte da igreja espiritual, a igreja universal, que é a igreja de Deus, né, em todos os povos, línguas e nações. Mas a gente tem que fazer parte de uma igreja local. Porque isso
Essa é a perspectiva bíblica. A igreja geral como a noiva de Cristo, mas a igreja local, onde você ouve a palavra, onde você é corrigido, onde você é cuidado, onde você é amado. E a igreja local, gente, pelo livro de Atos, ela se expressa de duas formas. Ela se expressa nos cultos, na celebração da igreja, que é isso que nós estamos fazendo aqui hoje. Mas ela também se expressa nas casas, nos lares, nos pequenos grupos, nas células, onde a gente expõe as nossas necessidades, oramos uns pelos outros em grupos menores. Sabe, que você possa participar de uma forma completa esse ano. Que você dê um passo, você que está aí sentado me vendo, me assistindo, que você dê um passo a mais e participe. Que esse ano você vá muito mais longe. E daqui dois finais de semana nós vamos lançar o nosso tema para 2024. Sabe, se envolva. Vá além daquilo que você tem feito. Se você ama a Deus, você ama o que Deus ama. E Deus ama a sua igreja. Quem está entendendo? Amém? Deus ama a igreja. Então, se você ama a igreja, se envolva. Ame a Deus de todo o seu coração. Importe-se com as pessoas. Pratique o perdão. Viva em santidade e envolva-se. Vamos juntos no 3, 1, 2, 3. Ame. Amém? Quantos ouviram a palavra nesta manhã? Não é suficiente. Ah, pastor, não é? Pô, estou aqui, eu ouvi tudo certinho. Não é suficiente. E quem diz não é eu, é a palavra de Deus. Quem diz não é eu, é Jesus. Eu vou ler o que Jesus diz a respeito disso. Mateus 7, 24. Portanto, quem ouve as minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu uma casa sobre a rocha. Cai a chuva, transbordam os rios, sopram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque os seus alicerces estavam na rocha. Sabe qual que é o testemunho dessa casa? Essa casa começou bem, com alicerce. Quem ouve a palavra e as pratica é como esse homem prudente que construiu a sua casa. Olha a quantidade de lutas que essa pessoa enfrentou. Caiu chuva, transbordou rio, sopraram ventos que bateram contra aquela casa. Mas mesmo assim, ela não caiu, porque este homem praticou aquilo que ouviu. Aí Jesus vai continuar. Mas quem ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Não começou bem. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra ela. E ela caiu. E foi grande a sua queda. Em outras traduções diz, e foi grande a sua desgraça. Sabe o que eu mais amo nesse texto? É que quem construiu sobre a rocha e quem construiu sobre a areia sofreu os mesmos problemas. Sobre os dois caíram chuva. Sobre os dois transbordaram os rios. Sobre os dois os ventos bateram contra ela. Sabe o que isso significa? Que não é porque você é crente que você não vai ter problemas. Que você não vai ter dificuldade. Que você não vai enfrentar, às vezes, o que o ímpio está enfrentando. Mas a diferença é que aquela que teve um fundamento, que começou bem, ela permaneceu em pé. Mas aquela que começou mal, ela caiu e foi grande a sua desgraça. Eu quero terminar nessa manhã dizendo que a palavra foi ministrada. Ame a Deus todo o seu coração. Vai por aquela porta e esqueça disso. Importe-se com as pessoas. Pratique o perdão. Ou viva aí com essa amargura que vai produzindo outras coisas, como Paulo escreveu. Que você viva em santidade.
Ou se agarre aí aos teus pecados de estimação, aqueles que ninguém sabe. Mas eu quero te lembrar que Deus vê todas as coisas. E Ele sabe de tudo. E finalmente envolva-se. Pare de assistir e comece também a participar. Envolva-se. E ponha isso em prática. Se você colocar isso em prática, eu quero profetizar sobre a sua vida do ano 2024. Vai ter rio, vai ter chuva, vai ter tempestade, vai ter vento, mas a sua casa não vai cair. Não vai cair, porque você começou bem. Querido, eu não estou aqui pregando uma ilusão. Você tem um ano desafiador pela sua frente, mas eu estou pregando que você pode terminar esse ano com a sua casa de pé. Se você ouvir e praticar. Então, isso faz parte do se envolver. Que Deus te ajude nisso e que você pegue cada um desses conselhos para a sua vida. Comece bem e você viverá um 2024 que você jamais imaginou viver para a glória de Deus em todas as áreas. Quantos digam amém? Levante-se, por favor. Nós vamos cantar um pedacinho de uma canção. Vamos juntos. Vamos, levante suas mãos, vamos juntos.